Entender quem somos e crescer como pessoa é como fazer uma viagem dentro da gente mesmo. Isso é o que chamamos de autoconhecimento, e é super importante para nosso desenvolvimento. Quando nos conhecemos melhor, conseguimos perceber o que precisamos melhorar na nossa vida. É como ter um mapa que mostra onde devemos prestar mais atenção e como podemos nos tornar melhores. Isso é autoconsciência, que é tipo uma bússola nos guiando nessa busca por ser uma pessoa cada vez melhor. Com essa compreensão, conseguimos estabelecer metas realistas, ou seja, objetivos que fazem sentido para a gente. E aí, desenvolvemos estratégias práticas, que são como planos para alcançar essas metas. A autoconsciência não só mostra nossos pontos fortes, mas também nos ajuda a ver onde podemos crescer e evoluir. Esse entendimento sobre nós mesmos não afeta só a nossa vida, mas também como nos relacionamos com os outros. Quando entendemos nossas próprias necessidades, limitações e o que é importante para nós, conseguimos nos comunicar melhor. Isso é a base para ter relacionamentos mais verdadeiros e saudáveis, onde podemos contribuir de maneira mais significativa. Existem maneiras práticas de explorar e entender o que está lá no nosso inconsciente, ou seja, nas partes da nossa mente que não percebemos no dia a dia. Por exemplo, prestar atenção nos nossos sonhos pode nos mostrar coisas importantes sobre nós mesmos. Praticar a meditação e o mindfulness, que é como ficar atento ao presente, também ajuda a entender nossos pensamentos e emoções. Manter um diário, onde escrevemos nossos pensamentos e sentimentos todos os dias, é outra forma de documentar como estamos nos sentindo. Isso nos ajuda a identificar padrões e a entender melhor como agimos em certas situações. Pedir feedback para pessoas de confiança também é valioso, porque elas podem nos dar uma visão diferente, desafiando o que pensamos sobre nós mesmos. Fazer perguntas a nós mesmos regularmente também é um jeito eficaz de entender nossas motivações, valores e objetivos. Isso aprofunda nosso entendimento sobre o significado das nossas ações e escolhas. Quando juntamos tudo isso, a autoconsciência e esses métodos práticos, conseguimos enfrentar os desafios da vida de uma forma mais forte e construir uma vida que faz sentido para nós. É uma jornada constante de autoconhecimento, e é nesse caminho que encontramos as chaves para crescer como pessoa de maneira duradoura e significativa. Unir os lados diferentes que existem dentro da gente é importante para ter equilíbrio na vida. Isso quer dizer juntar partes opostas que fazem parte de quem somos, mesmo que pareçam diferentes ou até contrárias. A ideia é entender que somos como um mosaico, com várias características. Podemos ter partes claras e escuras, fortes e frágeis, sentimentos bons e outros nem tanto. Aceitar e abraçar essas diferenças é essencial para construir uma identidade verdadeira e completa. Quando falamos em juntar essas partes opostas, não estamos dizendo para jogar fora uma em favor da outra. É mais sobre encontrar um equilíbrio, entender que a vida é cheia de nuances, e podemos agir de maneiras diferentes em situações diferentes. Não precisamos ver esses lados diferentes como incompatíveis, mas sim entender como eles podem conviver de uma forma que faz a gente ser mais rico como pessoa. Esse processo de unir esses lados opostos é algo que acontece aos poucos, não é algo que se faz de uma vez. Isso inclui pensar sobre quem somos, aceitar o que encontramos e estar disposto a explorar todas as partes da nossa personalidade. Esse caminho não só ajuda a equilibrar as emoções, mas também a entender melhor quem somos e como podemos viver de uma forma verdadeira. No final das contas, unir os lados opostos não é só para a gente, mas também para reconhecer e respeitar as diferenças nos outros. Isso significa aceitar e entender as dualidades presentes nas pessoas ao nosso redor. Essa abordagem, que se baseia em aceitação e compreensão, leva a relacionamentos mais ricos e uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. Ao aceitar todas as partes de quem somos, ficamos mais fortes, flexíveis e prontos para viver de uma forma verdadeira. O medo, que muitas vezes queremos evitar, pode, na verdade, nos ajudar a crescer como pessoas. Se entendermos e explorarmos nossos medos internos, podemos descobrir coisas importantes sobre nós mesmos e seguir um caminho para uma vida mais cheia e verdadeira. Ao invés de ver o medo como algo impossível de superar, podemos encará-lo como um sinal. O medo geralmente aparece quando estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, mostrando oportunidades para aprender e crescer.
Ele é como um guia que aponta para áreas onde podemos nos desafiar e evoluir. Enfrentar nossos medos não significa ignorá-los, mas entender de onde eles vêm e o que os causa. Isso envolve pensar honestamente sobre por que temos medo e que crenças nos fazem sentir assim. Quando entendemos o que realmente nos assusta, ficamos mais capazes de enfrentar esses medos de forma eficaz. Ter coragem não significa não sentir medo, mas sim agir mesmo quando estamos com medo. É reconhecer o medo, mas não deixar que ele controle o que fazemos. Estratégias para superar medos incluem dividir desafios grandes em passos menores, enfrentando-os pouco a pouco. Isso ajuda a diminuir a intensidade do medo com o tempo. Buscar coragem também envolve mudar a forma como vemos as coisas. Encarar desafios como oportunidades de crescer e aprender a lidar com a incerteza são partes importantes desse processo. Acreditar em si mesmo e celebrar pequenos sucessos fortalecem nossa capacidade de enfrentar medos. É importante entender que superar medos não é algo que acontece rápido, mas é uma jornada constante. Cada vez que escolhemos enfrentar nossos medos, estamos construindo uma base para uma vida mais corajosa e significativa. Aceitar o medo como algo natural no nosso crescimento nos ajuda a transformá-lo de algo que nos atrapalha em algo que nos ajuda a ser a melhor versão de nós mesmos. A relação entre pensar e sentir é super importante para entendermos o mundo e nós mesmos. Quando essas duas coisas funcionam bem juntas, criamos uma sabedoria especial que nos ajuda a viver de um jeito equilibrado e significativo. Essa sabedoria aparece quando conseguimos juntar nossos pensamentos e sentimentos, fazendo com que trabalhem juntos em vez de brigarem. Ao invés de ver a razão e a emoção como coisas opostas, podemos entender que são partes que se completam dentro de nós. Isso nos dá uma visão mais completa e profunda das situações que enfrentamos. Para equilibrar a razão e a emoção, precisamos prestar atenção em nossos pensamentos e sentimentos. Isso quer dizer entender como as emoções afetam nossas decisões e como os pensamentos influenciam nossas emoções. Quando percebemos essas interações, ficamos mais aptos a tomar decisões de maneira mais inteligente. Praticar a empatia é outra maneira legal de equilibrar pensar e sentir. Isso significa entender as emoções dos outros para ter uma compreensão mais profunda da experiência humana, o que ajuda a enriquecer nossa própria sabedoria. A empatia nos conecta às emoções dos outros, o que é ótimo para ter relacionamentos mais saudáveis e ver o mundo de um jeito mais amplo. Além disso, é importante desenvolver a inteligência emocional. Isso envolve reconhecer, entender e controlar nossas próprias emoções, além de entender as emoções dos outros. Ter inteligência emocional nos ajuda a tomar decisões considerando tanto o lado racional quanto o emocional. Equilibrar pensamento e sentimento não quer dizer ignorar as emoções, mas entender que são importantes e aprender a usá-las de maneira positiva. Quando aceitamos e integramos nossas emoções nos nossos pensamentos, conseguimos ter uma clareza que só vem quando mente e coração estão alinhados. No final das contas, essa busca pelo equilíbrio entre pensar e sentir é uma jornada constante de se conhecer melhor e desenvolver emocionalmente. Quando alcançamos esse equilíbrio, conseguimos acessar uma sabedoria mais profunda, o que nos permite viver de uma maneira mais verdadeira e forte. Procurar sentido na vida é algo muito importante para muita gente. Achar um propósito e significado não só nos faz sentir muito bem, mas também deixa a vida melhor como um todo. Descobrir o que é importante para a gente envolve pensar sobre o que nos faz sentir vivos e conectados com algo maior. É meio que uma busca dentro da gente, tentando entender nossos valores, paixões e o que realmente queremos. Achar significado também tem a ver com ajudar os outros, não só pensar em nós mesmos. A gente encontra propósito quando faz a diferença na vida de outras pessoas, no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo ajudando de forma voluntária. Essa conexão com algo maior pode ser um jeito de descobrir um propósito mais profundo. Cultivar um significado mais profundo muitas vezes significa viver de acordo com o que a gente valoriza e fazer escolhas que estejam de acordo com o que a gente acha importante, mesmo que isso traga desafios. Ser grato, ou seja, reconhecer as coisas boas da vida, também é muito importante nessa busca por significado. Isso nos ajuda a ver a vida de um jeito mais positivo e a se sentir conectado com o que valorizamos. A gratidão pode ser como um empurrãozinho para encontrar significado nas coisas simples do dia a dia.
Além disso, se conhecer melhor e se desenvolver pessoalmente são partes importantes dessa busca por significado. Isso inclui explorar coisas novas, aprender sempre e buscar experiências que nos desafiem e nos façam entender mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Achar significado na vida não é algo que acontece uma vez só, mas é um processo que continua ao longo da vida. À medida que crescemos e mudamos, o que achamos significativo também pode mudar. Essa busca é única para cada pessoa, influenciada pelas experiências, valores e sonhos de cada um. No final das contas, encontrar propósito e significado na vida é importante porque faz a nossa existência ser mais significativa e satisfatória. Quando vivemos com um propósito claro e um significado profundo, ficamos mais fortes diante dos desafios e encontramos uma fonte duradoura de satisfação e significado em nossas vidas. Encarar desafios na vida adulta é algo que todo mundo passa, e muitas vezes falamos que a vida começa aos 40. Isso quer dizer que lá pelos 40 anos, a maneira como vemos as coisas muda bastante. As coisas que achamos importantes, nossos objetivos e como entendemos a vida podem mudar muito. Quando chegamos na meia-idade, que é mais ou menos aos 40 anos, é comum repensarmos o que conquistamos, nossas metas e o que dá sentido à nossa vida. Podemos querer entender mais sobre o que é realmente importante, o que nos faz felizes. É como uma fase de ajustes, onde avaliamos as escolhas que fizemos até agora e queremos alinhar nossa vida com o que realmente importa. Lidar com mudanças nesse período pode ser difícil. Mudanças no trabalho, nas relações, problemas de saúde e a busca por um significado mais profundo são coisas normais nessa fase. É um tempo de adaptações, e encontrar jeitos de lidar com essas mudanças é importante para se sentir bem emocionalmente e mentalmente. A ideia de que a vida começa aos 40 é otimista, sugerindo que essa fase pode ser um recomeço cheio de oportunidades. Em vez de ver as mudanças como problemas, muita gente na meia-idade as vê como uma chance de crescer pessoalmente e buscar uma vida mais verdadeira. Ser resiliente, ou seja, conseguir se adaptar a novas situações, aprender com o que já passou e ter uma mente aberta são coisas importantes para enfrentar os desafios na vida adulta. Aceitar que as coisas mudam e que cada mudança traz chances de aprender algo novo é um guia valioso. Construir uma rede de apoio também é muito importante. Compartilhar experiências, procurar conselhos e contar com o suporte emocional de amigos, família ou profissionais pode ser uma base sólida para enfrentar os desafios. No fim das contas, enfrentar os desafios na vida adulta pede sinceridade consigo mesmo, flexibilidade e aceitação. A meia-idade é um período de transformação, e ao encarar essas mudanças com uma atitude positiva, as pessoas podem descobrir que, de fato, a vida pode começar de novo, cheia de oportunidades e significado. Pensar sobre vício e equilíbrio é super importante quando falamos das várias formas de depender demais de algo que podem afetar nossas vidas. Vício não é só em coisas como álcool e drogas, mas também em comportamentos e jeitos de pensar. Entender o vício é saber que ele pode aparecer de muitas maneiras. Além das dependências químicas, como álcool e drogas, temos os vícios comportamentais, como jogos, compras sem controle, uso demais de tecnologia e até depender emocionalmente de alguém. O primeiro passo para resolver isso é reconhecer essas diferentes formas de vício e entender como elas afetam nossa vida cotidiana. Muitas vezes, procurar substâncias ou comportamentos viciantes é uma tentativa de preencher um vazio emocional ou lidar com o estresse. Entender por que ficamos viciados é essencial para superar isso. Às vezes, é preciso buscar ajuda profissional, como terapia, para descobrir as razões e aprender maneiras saudáveis de lidar com isso. Quando falamos de equilíbrio na vida, não é só deixar de lado os vícios, mas também adotar hábitos saudáveis que cuidam da mente e do corpo. Exercícios regulares, bons relacionamentos, seguir paixões e manter uma rotina equilibrada são coisas que ajudam a ter uma vida mais saudável e satisfatória. Equilíbrio também significa saber lidar com o estresse e as pressões do dia a dia. Desenvolver habilidades para enfrentar isso, como meditar, gerenciar bem o tempo e estabelecer limites saudáveis, pode evitar que a gente caia em comportamentos viciantes como forma de escape. Aceitar a situação atual é como dar o primeiro passo para mudar a nossa vida. Isso significa encarar a realidade de frente, sem tentar evitar ou ignorar as coisas. Aceitar não significa desistir,
mas entender e estar disposto a lidar com a verdade sobre nós mesmos e o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, resistimos à aceitação porque temos medo do que não conhecemos ou não gostamos de algumas partes da realidade. No entanto, quando aceitamos o que está acontecendo agora, isso nos dá uma base forte para fazer mudanças positivas. Aceitar permite ver claramente a realidade e nos dá o ponto de partida para melhorar as coisas. Por exemplo, se estamos lutando contra vícios ou hábitos ruins, aceitar completamente que temos esses padrões negativos nos ajuda a encontrar maneiras melhores de lidar com eles. Aceitar não apenas ajuda a deixar de negar o problema, mas também nos capacita a criar estratégias realistas para superar esses desafios. Nos relacionamentos, é essencial aceitar nossos próprios sentimentos e os dos outros. Em vez de lutar contra as emoções complicadas, aceitar as diferenças e emoções pode criar uma base saudável para uma comunicação melhor e para fazer com que os relacionamentos evoluam. Aceitar não significa se acomodar passivamente, mas começar com compreensão mútua para transformar as coisas. No trabalho, aceitar nossas fraquezas é vital para crescer profissionalmente. Reconhecer nossas limitações nos ajuda a direcionar nossos esforços para aprender e melhorar, impulsionando nossa transformação profissional. Quando enfrentamos desafios de saúde mental, aceitar a situação atual é essencial para começar o processo de cura. Aceitar nossa vulnerabilidade e procurar ajuda são passos fundamentais para fazer mudanças positivas na saúde mental. Resumindo, aceitar não é desistir, mas sim um poderoso impulso para a transformação pessoal. Ao encarar honestamente a realidade, admitindo nossas imperfeições e as situações ao nosso redor, criamos as bases para fazer mudanças positivas em várias áreas de nossas vidas. Lidar com as sombras pessoais e a depressão é um desafio, mas é muito importante para ter uma vida mais completa e verdadeira. As sombras são partes escuras de nós mesmos que geralmente tentamos ignorar. Aceitar essas partes não só nos ajuda a nos conhecer melhor, mas também pode ser útil para enfrentar a depressão. A depressão muitas vezes está ligada a emoções profundas e experiências não resolvidas. Ao encarar a sombra, estamos lidando com esses aspectos escuros, permitindo que eles se tornem mais claros. Isso não significa aceitar a depressão como algo que não pode mudar, mas sim reconhecer as razões emocionais e psicológicas por trás dela. A terapia é uma ferramenta valiosa nesse processo. Oferece um espaço seguro para explorar as partes mais profundas de nossos pensamentos e sentimentos. Ao entender essas partes escuras, podemos descobrir padrões de pensamento prejudiciais e aprender estratégias para lidar com as causas subjacentes da depressão. Praticar a autoaceitação é muito importante. Significa aceitar todas as partes de nós mesmos, mesmo as que não gostamos. Evitar ou rejeitar essas partes pode piorar a depressão, enquanto aceitá-las cria um ambiente mais gentil dentro de nós.